professora Cristiane de Disciplinas Gerais. Como você pôde perceber, eu não estou fisicamente na minha sala, mas hoje você pode transformar a sala da sua casa na nossa sala de disciplinas. Agora nós vamos ter nossa aula prática. Nessa aula você vai poder observar melhor o que é densidade. Mas a primeira coisa, o que essa jarra colorida está fazendo do lado da professora? Essa jarra vai ser nosso objeto de estudo. É através dela que vai ser possível observar a densidade. Mas o que nós sabemos sobre densidade? Densidade, então, é a relação entre massa e volume de um elemento. Essa massa é o peso e o volume é a quantidade que eu tenho desse elemento. Então, para essa experiência, para essa atividade, eu separei 6 líquidos diferentes para que a gente pudesse observar. Aqui embaixo, nós encontramos o líquido de maior densidade, ou seja, maior quantidade de matéria presente nesse volume. Então, ele é mais pesado, vai ficar na parte inferior, na parte de baixo do recipiente. O líquido que for mais leve possui menos densidade, então ele vai ficar na parte superior, porque ele é mais leve. Para isso, então, nós vamos separar alguns materiais para que a gente possa montar a nossa jarra, a nossa torre colorida. Então, anote papel, caneta e peça sempre auxílio para um adulto ou responsável, tá bom? Então, agora vamos montar a nossa torre colorida. Agora, nós vamos para a lista de materiais. O que você vai precisar? Primeiro, de um recipiente transparente. Pode ser de plástico ou de vidro. Depois, eu separei já em copos descartáveis a quantidade de líquido que eu precisava. Cada copinho desse tem cerca de 300 ml. O primeiro material que eu separei foi um alimento à base de glicose. Você pode encontrar como mel no mercado. Depois, leite. Depois, você tem detergente, aquele de lavar louça, água, óleo de soja e álcool. Também separei um pouquinho de colheres para poder utilizar para fazer alguma mistura. Também papel toalha, certo? Para não fazer sujeira, para limpar as mãozinhas e alguns corantes. Eu vou explicar para vocês por que eu vou precisar de corante. Mas então, anota direitinho que a gente já vai começar. Líquidos separados nos copinhos e a gente começa por uma ordem de densidade. Antes de começar, a gente realiza uma pesquisa para procurar qual a densidade de cada um desses elementos. Eu vou começar pelo mais denso, que é o mel. Já separei aqui. Olhando, a gente não tem como saber a densidade de cada líquido. Então, é necessário a pesquisa para que a gente possa realizar bem a tarefa. Se você observar, eles possuem praticamente o mesmo volume, cerca de 300 ml em cada copinho. Mas a densidade, mais a massa, é outra. Para começar, então, vamos colocar o mel. Você tem que tomar cuidado para que ele, na hora que você estiver colocando, não esbarre nas laterais, para que não possa haver também mistura. A gente quer nossas cores bem separadas. Então, ele é mais pesado, mais denso. Vamos colocar... Agora, eu vou colocar o leite. O leite, ele é menos denso do que o mel. Então, o que eu vou fazer? Eu vou virar um pouquinho a jarra e ir colocando aos poucos, para que ele não misture com o mel. Quando você volta a jarra para o lugar, o mel vai voltando e tomando o lugar dele retinho. Depois, eu separo aqui o leite e vou pegar o detergente. Quanto mais cores você tiver, melhor. Tem detergente transparente, mas eu peguei esse azul para ficar mais bonitinho na nossa experiência. Então, vamos lá. O detergente também.
eu vou virar um pouquinho o recipiente e derramar aos poucos. Eu não vou virar inteiro, porque senão eu vou ter uma mistura. Eu não quero misturar os meus elementos. Agora você volta para o centro, o recipiente, e aguarda cada líquido voltar para o seu lugar. Quanto mais tempo você deixar ele parado em repouso, melhor vai ser para separar cada um. Só que agora, olha, já tenho 3 cores. Eu tenho um probleminha. O que acontece? A água, ela é transparente, né? Ela é incolor. Então, o que eu fiz? Eu peguei alguns corantes alimentícios. Aqui. Eu tenho corante verde, rosa, vermelho e amarelo, para que possa diferenciar a água no pote, certo? Na jarra. Esses corantes, eles são alimentícios. Caso você não tenha em casa ou não encontre no mercado, você pode fazer com algumas gotinhas de tinta guache. Sabe aquela tinta escolar que a gente utiliza na escola? Se você colocar algumas gotinhas e mexer, você vai ter a sua água colorida, tá bom? Então, eu já tenho o mel, leite e o detergente. Eu vou escolher uma outra cor. Eu vou colocar o rosa. Então, eu vou colocar algumas gotinhas de rosa, umas 10 gotinhas. Olha, ele começa até se misturar com a água. Vou utilizar aquela colher que eu falei pra vocês e vou fazer a minha mistura. Olha só, dependendo do tom que você quer, você coloca mais corante ou mais tinta, tá bom? Mexe. E esse também eu vou precisar de muita calma, tem que colocar devagar. Utilizar um papel toalha para não fazer sujeira. Volto a colher para cá e paciência ao virar o copinho de líquido aqui. Lembrando que essa é a água, coloquei corante para poder ficar mais colorido. Muito devagar para colocar, tá bom? O óleo é amarelo, então não vou precisar de corante. E agora o álcool. O álcool também é incolor. Como o álcool ele é incolor, eu vou utilizar também um corante. Vamos utilizar então o corante verde, porque a gente já tem amarelo, já tem o alaranjado, o azul e o rosa. Então, vamos colocar umas gotinhas de verde. Vou pegar outra colher, misturar. E colocar o álcool verde. Tem o amarelo, tem o verde, tem o azul, tem o laranja do mel. Assim como essa outra que a gente separou aqui. O tempo de descanso é importante, porque faz com que as substâncias vão se separando, cada líquido vai se separando e tomando o seu lugar. Mas agora tem outra parte importante. Além da gente ver a densidade que os líquidos foram ficando separados, também a gente pode fazer uma outra experiência e eu vou mostrar para vocês. Olha, aqui estão nossos 2 recipientes e a gente vai fazer outra etapa. Para essa segunda etapa, eu separei alguns objetos. Esses objetos, eles vão ser colocados na jarra, para que a gente possa observar em que fase ele ficaria. O prego, ele é de ferro, de metal. Então, vamos ver. Desceu. Ele foi parar lá no finalzinho da garrafa. Depois, eu tenho um grampo de cabelo. Vou colocar também. Pronto, foi parar junto com o ferro. Agora, vamos fazer nessa outra garrafa.
Aqui eu vou colocar a rolha de garrafa. Olha só, ele não afundou. Agora eu vou colocar o fósforo. Olha, o palito de fósforo já ficou na metade. Agora, o pregador de madeira ficou na superfície, mesmo ele sendo maior do que o prego, do que a moeda. Por fim, eu vou colocar então a tampa de garrafa PET. Também ficou na superfície. Ela era maior do que a moeda e é mais leve. Por isso, a gente pode então perceber sobre densidade. Espero que vocês tenham gostado e que realizem essa experiência. Depois contem pra gente o relato de como foi a prática de vocês, tá bom? Tchau!